retornando à nossa programação, teremos agora a nossa conferência de encerramento deste primeiro dia de trabalho, que também está sendo transmitido ao vivo pela página do Facebook do Laís, com o tema Inovação, Transformação e Cidadania Digital. Para abordar o tema, convidamos a professora de Ciência da Computação da Universidade Lorraine, França, e líder da equipe QI, Knowledge, Information e Web Intelligence. Ela também é presidente da Fundação UNIT, da Universidade de Engenharia da Informação e Tecnologia e presidente do Learning Analytics Cluster, do ICDE, para o período de 2017 a 2019. Há muitos anos está envolvida na transformação digital do ensino superior. É a coordenadora científica do projeto Erasmus, mais europeu, The Transform, sobre a organização de escolas de liderança para apoiar os líderes no desenho de uma estratégia digital e também lidera um projeto nacional sobre tecnologias inovadoras para ensinar línguas e análises de aprendizagem. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que apresentamos nossa conferencista, a doutora Annie Boyer. Hello everybody, and thank you very much for this introduction, even if Pela I don't apresentação, understand, mesmo and não I tendo escutado a apologize for that, tradução, the word of desculpe, eu não entendo nenhuma palavra em português. Então, eu gostaria de agradecer toda a organização dessa conferência por terem me convidado para vir aqui, porque eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil pela primeira vez e também de poder participar dessa conferência tão motivadora quando se trata de tecnologia, não é? E também da educação, claro. Então, antes de começar a minha apresentação, eu vou passar algumas informações para vocês em relação a de onde eu venho. Vocês já sabem que eu sou da França e eu sou de uma universidade chamada Université de Lorraine, que fica no leste da França, próximo à fronteira com a Alemanha, com a Bélgica e também Luxemburgo. É o que chamamos de uma grande universidade. Claro. Each year, a lot of students from outside from France. We have this year 8,000 foreign students from about 140 nationalities. So a very great diversity of learners. When I had to describe my university, I used to say that anything that can be learned in higher education in France is taught with the Université de Lorraine. Together with all these training curricula, we have 60 research laboratories. My laboratory is called LORIA. It's a laboratory dedicated to computer science, and I belong to the department involved in artificial intelligence, robotics, and cognitive science. Within this department, I lead a research team, but I think that during the introduction, you hear all the information about that. Just an information. It's an old university. We have been created at the 14th century, so 700 years ago, but we are located on 11 towns, and you can have buildings of the university with more than 200 kilometers sharing them. So we need to have digital support in order to give to our students all the trainings. Just to give you. Só para vocês terem. No, I don't want to make sport now. I just want to give you an overview of the outline of my talk. So I will start with a short introduction. Eu vou fazer uma pequena introdução para poder explicar a situação e aí depois eu vou falar sobre inovação e tecnologia. E depois eu vou falar sobre aspectos especiais que têm a ver com a analítica de aprendizado e depois eu passo para a conclusão. Então, apenas para começar, eu vou falar um pouquinho de esportes. Não é esportes que se praticam no mar, porque lá não tem praia, tá? Mas eu vou falar um pouco de corrida.
Porque o ensino superior, as instituições de ensino superior, eles têm um currículo a priori, não é algo que é organizado, arranjado para os alunos. Então, são várias linhas diferentes que você pode seguir a partir de pontos de partida bem específicos e os alunos, devem chegar a um objetivo muito bem definido, não é? Então, nesse currículo que é projetado para os alunos que estão prontos para começar, porque todos já têm todas as competências, ou pelo menos deveriam ter as competências que são necessárias para poder realizar esse tipo de passagem, esse caminho até a linha de chegada. Então, eu tenho aqui os alunos que trabalham de maneira eficiente e conseguem obter o diploma. Mas, claro, o ensino superior, nas instituições de ensino superior, a corrida não é tão simples assim. Às vezes é mais difícil para alguns alunos, como vocês podem ver aqui. Às vezes é mais difícil ainda para outros. Alguns vão desistir e alguns vão ter sucesso. Mas, quando o ano acadêmico inicia, podemos ver que a situação é totalmente diferente do que se esperava do ano anterior. Primeiro, porque a organização não é muito boa em termos dos alunos que estão esperando para dar a partida na corrida, não é? Na verdade, são muitos alunos prontos para começar a correr. Então, é preciso saber, por exemplo, que na França não existe um processo de seleção para entrar na universidade, não. Acho que essa é a grande diferença do que ocorre aqui no Brasil em termos de ensino superior, mas é um processo muito seletivo que ocorre durante o primeiro ano. Então, no início, temos esse tipo de situação aqui. E aí, temos vários tipos diferentes de pessoas que aprendem, não é? Tem alguns que estão muito bem preparados, prontos para a corrida, e tem alguns outros que estão um pouco atrasados, que precisam de habilidades adicionais, ou que já têm algum trabalho, ou algo que ocupe a vida. Então, mesmo assim, ainda tem alguns alunos que estão pensando que estão prontos, mas não estão. Eles não sabem bem o que precisa ser feito. Eles não sabem muito bem o que se espera desses alunos e, para isso, eles precisam de um apoio mais forte, como esses aqui. Então, além disso, cada estudante quer construir seu próprio caminho, não é? E todos os espaços devem ser levados em consideração. É como que uma personalização da educação. E assim, algumas pessoas gostam do sol, outras da neve, outras gostam da montanha e outras gostam de passar por caminhos mais comuns para chegar aos resultados de aprendizagem esperados. Você pode tentar correr sozinho ou pode tentar com a ajuda de colegas. E a questão que eu proponho que respondamos aqui juntos é: o que é que a tecnologia pode fazer para dar o apoio para a transformação da educação? Então, eu volto um pouco aqui nos slides, porque a tecnologia às vezes é difícil, mesmo para quem entende mesmo do assunto como eu, desculpem. Esse slide aqui. Nesse slide aqui, podemos ver que existem tipos diferentes de apoio que é dado. Pode ser materiais adicionais que estejam online, por exemplo, para os alunos, porque eles precisam de informações específicas em alguns momentos, nem antes, nem depois do esperado, e é preciso determinar quando é o momento correto para fornecer essa ajuda. Também tem estudantes que precisam de tutoria, monitoria, de apoio por parte do professor, um apoio mais próximo para poder conseguir chegar ao fim da corrida, e também é possível usar a tecnologia para dar aos alunos as ferramentas necessárias para que eles treinem sozinhos. E também existem ferramentas que os professores devem ter, porque eles também precisam de ferramentas para dar um treinamento personalizado para os seus alunos. Então, o que é que a tecnologia pode fazer? A tecnologia pode fazer muitas coisas, muitas mesmo. Aqui não é uma lista completa, é apenas uma indicação de aspectos que têm a ver com tecnologia e educação. É possível ter também plataformas que vão ajudar a entregar os conteúdos de maneira online, além de recursos para aprendizagem. Vocês podem, por exemplo, gravar uma aula e depois decidir
se essa aula vai ser transmitida na internet ou se vai ter um tipo de difusão mais direcionado para essas aulas. Pode ter tutoriais online, treinamento, informação online, além de, claro, recursos para a educação aberta, além dos MOOCs que vão dar um ambiente seguro e confortável para os estudantes, assim como os tutores e professores. Também é possível ter, com a tecnologia, simulações, jogos mais sérios, e eu vou depois explicar isso aqui. Também é possível ter uma possibilidade de avaliação online, porque os alunos eles têm vontade de ter uma resposta rápida. Eles querem saber se eles acertaram, se eles estão acertando o que estão fazendo, e eles precisam dessa resposta. E também existem ferramentas que permitem a comunicação, a colaboração e reflexão, como redes sociais, ambientes de aprendizagem virtual e tudo mais que vocês puderem imaginar. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar tem a ver com a inovação na educação. A inovação na educação... Desculpe. Certo. Da perspectiva da OCDE, a inovação na educação pode lidar com 4 setores diferentes. Pode ter a ver com a tecnologia, a organização da educação, pesquisa e desenvolvimento, também organização de instituições e organização dos sistemas no nível nacional ou internacional. Eu vou tentar dar para vocês alguns exemplos da França para poder ilustrar esses 4 pontos. O primeiro ponto vai lidar com pesquisa e desenvolvimento. O trabalho que eu tenho feito na minha equipe tem relação com a inteligência artificial. Ou seja, queremos saber como pronunciar uma palavra numa língua estrangeira, que é bem interessante, não é? Mas as universidades e instituições de ensino superior, às vezes, não podem pagar professores, tutores para todos os alunos, de maneira que eles tenham a assistência necessária para esse tipo de tarefa. E claro que se você está aprendendo, às vezes você fica tímido, não quer falar ali no meio da aula. Então é possível praticar uma língua estrangeira dessa maneira. Então a questão é, o que a inteligência artificial pode fazer para ajudar você a lidar com esse problema? Com certeza uma das respostas está aqui. Existe um sistema que inclui uma cabeça falante como essa imagem que vocês veem aí. Essa mulher fala de maneira muito natural e junto com esse instrumento o sistema consegue reconhecer a sua voz e se tornar seu professor pessoal. Como é que isso funciona? É preciso aprender como pronunciar numa língua estrangeira, certo? Então, essa cabeça falante vai gerar automaticamente exercícios que são bem generalizados, que permitem aprender o seu objetivo de aprendizagem, os objetivos que o seu professor determinou para você, sabendo as dificuldades que você já tem, assim como as habilidades que você tem, no que você é bom e no que você não é tão bom. Então, depois disso, você tem que repetir, você tem que pronunciar de acordo com o exercício que foi dado pela cabeça falante. E essa cabeça falante consegue mostrar como você vai pronunciar. E talvez vocês não tenham visto isso ainda, mas ela inclusive mostra a posição certa dos lábios, da língua e todo o maxilar, a mandíbula. Então você vai fazer os exercícios e aí no final o sistema de reconhecimento é capaz de analisar o que você pronunciou. Se você pronunciou da maneira correta ou incorreta, ele vai perceber. E se estiver certo, não tem problema, você passa para o próximo exercício. Agora, se a pronúncia estiver errada, então nesse momento tem 2 possibilidades. Um, que foi um erro do sistema de reconhecimento, não um erro de quem está aprendendo, ou então o erro foi do estudante e o sistema para isso gera um novo exercício com conteúdo diferente, mas envolvendo o mesmo tipo de pronúncia para poder determinar se o erro foi seu ou dele. E aí depois, se ele determina que a falha foi sua, então ele vai demonstrar novamente como pronunciar da maneira correta o que foi dito e também ele dá alguns comandos em relação a como posicionar a sua língua ou o que seja.
Então, aqui é preciso ter uma animação muito natural da cabeça. Tem que ser como se você estivesse olhando de fato para uma professora. Então, para isso, nós fizemos o seguinte: capturamos várias pessoas falantes nativas da língua, pronunciando todos os tipos de fonemas que existem naquela língua, e aí com vários sensores na boca, nos lábios, na língua e na face, ele captura os movimentos musculares corretos para reproduzir o som. No meu laboratório, nós temos uma das plataformas mais inovadoras para a captura de movimentos do rosto e da musculatura da face. É apenas um exemplo, porque aqui utilizamos a jogificação, a personalização, além da inteligência artificial. Uma outra inovação poderia ter a ver com a tecnologia. Aqui a questão é como treinar os cirurgiões na França. É o seguinte: o diretor do Hospital Virtual me falou que a cada 3 ou 4 anos surgem novas tecnologias na área de robótica e também procedimentos cirúrgicos não invasivos, assim como procedimentos laboratoriais e tudo mais. E os cirurgiões, eles precisam ser treinados novamente durante esse período. Então, o que acontece? Vamos usar as novas tecnologias e novas técnicas para ensiná-los, e também temos que pensar nos futuros cirurgiões, que precisam ser formados também de maneira a que no futuro eles tomem a atitude correta quando uma situação inesperada surgir. Agora já existe uma regra há muitos anos que determina que nunca o cirurgião deve praticar pela primeira vez um paciente de verdade. Bom, se eu for paciente, eu prefiro, não é? É uma questão de segurança pela minha própria vida, de quando você tem um aluno, mesmo um aluno de cirurgia, que ele não opere em você pela primeira vez, né? Mas nem todo paciente pensa assim. Então, como podemos pensar em melhor treinar os cirurgiões? Então, aqui tem uma solução, que é o hospital virtual, onde temos uma ideia de uma situação real de cirurgia. Utilizamos manequins, bonecos de modelo para os cirurgiões praticarem como realizar a cirurgia primeiro no boneco, de maneira que a resposta vai ser rápida em relação a se o procedimento foi feito de maneira correta ou incorreta, ou que problema poderia surgir a partir daí. Também é possível trabalhar em uma equipe multidisciplinar de vários profissionais envolvidos nessa equipe, porque não é apenas um aluno, é uma equipe que vai operar, não é? Tem enfermeiros, anestesistas, cirurgiões, todos trabalhando em conjunto e aprendendo a como tomar a decisão correta numa situação de emergência, e também como repetir várias vezes, reproduzir aquele procedimento de maneira que ele se torne algo automático para eles. Isso é muito útil para o treinamento inicial do aprendizado permanente e é um ótimo modelo pedagógico que foi projetado para acompanhar os novos desenvolvimentos. Aqui é só para vocês terem ideia de como é o hospital virtual. Isso aqui é usado na minha universidade. É um dos 4 maiores do mundo e o maior na França. E podemos aqui aprender a dar pontos, usar a pressão correta para isso, usar o procedimento no local correto, e tem uma avaliação muito objetiva do que é feito. Pode-se aprender sobre robótica, além de outros tipos de cirurgia, mesmo cirurgia dentária e tudo mais, mesmo cardíaca, cancerologia, traumatologia e tudo mais. Então, esse aqui é o fruto do trabalho de pessoas que se envolvem com tecnologia, com pesquisa, também cirurgiões e professores, além de pedagogos. Um outro exemplo seria em relação à organização das instituições e também em relação a como é possível ensinar os alunos. Como eu já falei, na França não temos um processo de seleção para entrar na universidade, tá? Então, um dos empregos mais na moda no momento na França é se tornar um profissional da área de saúde. Então, hoje em dia temos salas de aula lotadas, chegando até 3.000 alunos estudando numa única sala, no caso um auditório, e eles sentam até no chão e todos querem se tornar cirurgiões, a princípio. Mas como eu já falei, temos um processo muito seletivo no final do primeiro ano, e aí no final apenas uns 120, no máximo 150 alunos vão passar para o segundo ano do currículo. Então, o que podemos
vê, com o exemplo do passado, é que existem alunos que são selecionados porque eles se tornam profissionais em fazer provas. Eles sabem exatamente o que eles precisam fazer para tirar uma nota boa. Então, eles não são, na verdade, selecionados por terem um bom conhecimento, nenhuma habilidade adequada para se tornar um profissional da área de saúde. Então, muitas vezes, os profissionais, os docentes da área de saúde, decidiram parar um pouco com esse sistema e tentar uma abordagem mais ativa de avaliação. Então, para isso, foi utilizado o processo da sala de aula invertida. São 12 sequências de 4 semanas. Na primeira semana, os alunos trabalham sozinhos, lendo todo o material, o conteúdo das aulas e por aí vai. Eles têm que escrever um resumo de vários materiais que eles leem e aí eles vão sintetizar através de uma análise crítica que eles vão fazer do que estudaram. Então, eles também são ensinados a refletir sobre a futura atividade. Então, depois de uma semana, na segunda semana, ele coloca suas perguntas e comentários na plataforma online no fórum. Na terceira semana, esses comentários e sugestões são usados pelo professor durante uma aula de 2 horas, em que cerca de 120 alunos participam, e a quarta semana é para trabalhar em grupos menores, com cerca de 20 a 30 alunos por tutor, e cada um vai escolher o que vai estudar naquela semana. Como resultado dessas salas de aula invertida, que é um processo que já dura 10 anos, e demonstrou que houve vários tipos de impacto, sendo um primeiro demonstrando que essa foi a primeira vez que os alunos chegaram a 50% de sucesso, os alunos que foram selecionados depois do primeiro ano, através de provas. Então, agora eles são selecionados não apenas pela prova, mas também pelas suas habilidades na área de ciências, não apenas a capacidade de passar numa prova. Houve uma redução na quantidade de horas de aulas. Agora são cerca de 220 horas de aulas e antes era o dobro, 440 horas de aula. Por quê? Como agora os alunos trabalham em grupos menores, eles conseguem trabalhar de maneira melhor, mais eficiente. Existe um processo de qualidade que envolve 20 a 30% das atividades que são projetadas anualmente como consequência dos resultados de aprendizagem e, para vocês terem ideia, o custo anual disso tudo não sai tão caro. O reitor da universidade concorda que agora os alunos que são selecionados são de fato bons alunos. O último exemplo que eu quero passar para vocês é a inovação na organização do sistema. Na França, temos um processo nacional muito seletivo. A cada ano, cerca de 9.000 candidatos comparecem para concorrer à residência. Eles passam por 3 semanas de um curso de correção. O que acontece? Nessas 3 semanas, os professores e profissionais de saúde não fazem mais nada, apenas selecionam os candidatos à residência. Então, isso é algo que demora muito tempo, a princípio, e aí existe, por conta disso, uma certa desigualdade em todo o território, porque a preparação é feita por cada corpo docente de cada unidade, então existe muita diferença nos materiais preparados. Então, tem uns que são preparados melhores em certas instituições do que em outras. Ano passado foi lançada a Iniciativa Nacional para Reorganizar o Sistema no nível nacional, liderada pela Conferência de Reitores de Faculdades de Medicina, além da União, o Sindicato dos Alunos na área de Saúde. E existe uma plataforma nacional para a seleção através de tablets que são emprestados pela faculdade. Os professores fornecem esse material para os alunos que não precisam pagar nada por isso. E isso termina fornecendo uma plataforma online que é muito segura, porque qualquer coisa que aconteça no nível nacional é aplicada para todos os alunos do país ao mesmo tempo. E como é uma seleção no nível nacional, é preciso garantir o acesso igual a todos e é preciso se preparar, porque nessa plataforma todo o material para estudar, para se autoavaliar, está disponível em qualquer lugar que você esteja. Esses últimos projetos que lançamos ocorrem porque na França existem as universidades temáticas digitais.
Na verdade, isso faz parte do grupo de universidades digitais temáticas que tem a ver com o apoio e desenvolvimento de todo esse projeto. O que é que acontece com essa Digital Thematic Universities? Primeiro, eles trabalham apenas com instituições de ensino superior, que são instituições que decidiram há 10, 12 anos atrás, em conjunto, que deveriam criar uma rede para poder modificar a maneira que ensinamos e que o aprendizado ocorre na França. Então, eles criaram certos valores que têm a ver com abertura e inclusão no ensino superior, além de compartilhamento e colaboração entre todas as instituições. E, através de um único encontro, você pode aplicar essas informações da maneira que desejar. E, claro, que o objetivo principal é ter qualidade, criatividade e igualdade. Então, as universidades temáticas são como os depositórios franceses, com mais de 41 mil recursos de educação aberta, ou seja, existe um conteúdo pedagógico disponível gratuitamente online, de maneira que qualquer um pode acessar quando quiser, em qualquer lugar, por qualquer motivo, qualquer um dos recursos, e podem usar e reutilizar conforme queiram. Temos suficiente para os alunos e também para os professores. Os professores podem usar certas partes do conteúdo de maneira a melhorar sua própria didática. Então, tudo isso aqui está armazenado nesse site, esse endereço do mecanismo de busca para usar essa plataforma, que é assim. Por exemplo, para ensinar anatomia, foi projetado cerca de 200 recursos educacionais para isso. Então, esses recursos para a educação aberta têm a ver com princípios didáticos que determinam que, para entender a anatomia, é preciso entender como o corpo funciona. Então, eu vou pegando aqui certas partes do material que você pode usar para articular. Ou seja, você pode pegar os ossos e tentar montar as articulações. Vocês podem ver como tudo funciona. Então, aqui vocês veem esse tipo de informação. Pode ter todas essas informações que usa vários vídeos para demonstração, de maneira que vocês possam usar isso para a própria aula de vocês. Então, também tem um simulador, vejam aqui o exemplo de como ele funciona. E você pode também ter problemas e tentar resolver esses problemas para estudar melhor. E você pode tornar-se um melhor profissional assim. E você pode fazer isso sozinho. Temos também uma coleção de jogos sérios. A ideia dos jogos sérios tem a ver com fornecer uma ferramenta aberta para que todas as instituições possam projetar jogos úteis para o treinamento na área de enfermagem, por exemplo. Então, eu tenho casos práticos que são usados nesse jogo e vocês, como alunos, vão poder determinar que ações vão ser tomadas e como reagir a certas situações para poder solucionar o problema que surgiu. E também tem algumas ferramentas. Eu convido a todos para verificarem o que temos para oferecer. Mas o interessante nessa iniciativa nacional de universidades digitais temáticas é que as universidades também podem aprender a trabalhar em conjunto no nível nacional, como produzir em conjunto recursos de alta qualidade e como compartilhar isso de maneira mútua, porque hoje em dia, não apenas recursos para a educação aberta podem ser compartilhados, mas também softwares abertos, abordagens pedagógicas e tudo mais. Então, o grande interesse aí não é apenas no ensino, na educação aberta, mas também na construção e no projeto de redes mais ativas, de maneira que as universidades vão trabalhar em conjunto para desenvolver melhor a educação aberta. Mas, ao usar a tecnologia, ao ensinar ou aprender, precisamos nos perguntar se a tecnologia tem um impacto positivo no comportamento de um estudante. Eu diria que essa seria a minha primeira pergunta antes de focar na analítica do aprendizado. A tecnologia é muito interessante, permite fazer muita coisa, mas será que é interessante quando você é um professor ou quando você é um aluno saber tudo isso?
Desculpem. Então, o primeiro resultado tem a ver com o uso de um ambiente de aprendizagem virtual, o AAV, que é como que um simulador para verificar o esforço do aluno. É um grande previsor da nota que o aluno vai tirar, conforme já foi demonstrado em 2 contextos diferentes. O primeiro foi na Universidade Estadual da Califórnia, Chico. Não sei se vocês conhecem essa faculdade, eu sei que é longe daqui do Brasil. E também tem um ambiente de aprendizagem virtual, que tem 4 vezes mais relação com uma nota boa do que as avaliações feitas anteriormente. Então, o ambiente de aprendizagem virtual não tem a ver tanto com o que você faz nesse ambiente. O importante é que você tente. O segundo resultado foi interessante, foi o Civitas Aprendizagem, que é uma instituição que fornece ambientes de ensino virtual, uma empresa que fez uma pesquisa com 200 instituições de ensino superior em todo o mundo, e eles puderam determinar depois da pesquisa que o comprometimento dos alunos no ambiente de aprendizagem virtual é um fator preditivo de sucesso, mesmo em instituições em que a maioria dos cursos é face a face, é presencial. Então, o ambiente de aprendizagem virtual é a chave para o sucesso dos alunos, mesmo não estando num contexto de ensino online, mas apenas num ambiente normal de ensino presencial. A segunda pergunta que tem a ver é como os alunos percebem a tecnologia. Será que eles acham que é uma coisa interessante para eles ou será que é apenas um joguinho? Então, eu tenho aqui 3 resultados diferentes. O primeiro foi uma pesquisa realizada no Reino Unido ano passado, envolvendo 7.000 alunos que foram entrevistados e 3/4 disseram que a tecnologia digital melhorou o aprendizado. E aí foi perguntado em seguida por quê? Por que isso é tão interessante? E a resposta principal foi porque eu uso a tecnologia no ambiente digital todos os dias. Eu estou sempre no computador, sempre no meu celular. Então, por que não usar esse ambiente para aprender quando eu entro para o ensino superior? A segunda resposta mais comum foi que é porque é mais prático, é mais fácil para eles, porque quando eles precisam de alguma coisa, eles já sabem como encontrar. E uma das coisas interessantes é a disponibilidade do conteúdo, que está ali todas as horas do dia, todos os dias da semana. Mas e se a eficiência da perspectiva do estudante? Como é? Eu peguei um estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido também. E a universidade é interessante porque há alguns anos eles decidiram gravar todas as aulas. E há 2 anos, cerca de 80% das aulas eram gravadas e transmitidas para os alunos online. Então, foram perguntados aos alunos se isso é importante para eles ou não. E 95% dos alunos entrevistados falou que sim, que é muito, muito importante para eles. E eles querem que o sistema seja usado mais ainda. E a pergunta foi, por quê? Por que isso é tão interessante? E eles responderam que é porque eles podem assistir a aula, ficar ali apenas escutando o que o professor fala, não precisa anotar nada. Eu tento entender naquela hora por que o professor disse aquilo, para que aquilo serve. E é aquela oportunidade de fazer as perguntas para ele responder. Então, a tecnologia também é uma maneira deles fazerem anotações e de poderem não se preocupar em estar escrevendo o tempo todo na hora da aula e se preocupar apenas em entender o que o professor está explicando. Então, percebemos nesse estudo da Universidade de Manchester que cada vez mais alunos estão participando dessas aulas. Um outro exemplo que eu escolhi tem a ver com a eficácia do aprendizado, como percebido pelos alunos. E a Universidade de Strathclyde, no Reino Unido, tem aulas no laboratório, né, aulas práticas. Na maioria das vezes, os alunos vão ao laboratório e eles têm algum tempo
para aplicar aqueles conhecimentos, entender os objetivos do que tem que fazer naquele ambiente, ver como vão fazer aquilo e por aí vai. Mas agora eles se preparam antes de ir para o laboratório através dos materiais online, atividades, vídeos e outras coisas que são fornecidas para que eles se acostumem bem com aquele ambiente. E estando acostumados e dominando aquele conteúdo, eles vão para a sala de aula e vão direto para o trabalho prático, de maneira que o trabalho é mais eficiente. Então, todo o tempo que passamos no laboratório muda o aproveitamento, porque eles já sabem o que tem que fazer, por que fazer aquilo e entendem perfeitamente o que deve ser feito ali. E aí depois eles têm que compartilhar os resultados que eles obtiveram na aula do laboratório e aí discutir isso sendo supervisionados pelo tutor. Então, essa discussão entre colegas gera muitas perguntas, muitas dúvidas, não é? E às vezes podem surgir discussões que antes ninguém tinha pensado. Então, a sensação que eles têm é que eles aprendem de maneira mais eficiente e isso lida bem com a questão da massificação do ensino. Outra pergunta tem a ver com o comprometimento dos alunos. Podem ter muitos aplicativos, ferramentas para comprometer melhor os alunos do processo. E nesse momento estamos pesquisando como fazer para envolver mais os alunos no aprendizado. Uma maneira que não tem a ver com muita tecnologia é fazer com que os alunos sejam parceiros de uma redefinição do currículo, porque muitas vezes os alunos têm que apenas seguir o currículo que já foi projetado há muito tempo. Então, a Universidade de Exeter está usando esse processo, mas tem muitos outros exemplos. E os alunos acreditam que se tornam parceiros, atores no seu próprio ensino e aprendizagem, eles se tornam mais ativos depois disso. Mas vamos lembrar que os alunos também são muito conservadores e não sabemos bem por quê. Eu não sei muito bem como explicar isso. É como se eles tivessem uma certa afeição pelas aulas presenciais, sabe? Eles gostam de ver a cara do professor, eles gostam de falar com o professor pessoalmente, eles gostam de tocar no professor para ter certeza que ele está ali mesmo. Então, às vezes, podemos fazer tudo isso sem a forma presencial. Temos um novo modelo de aprendizagem para isso. Por exemplo, na Universidade de Trent, na França, eles usam muito isso, essas salas invertidas, assim como em Nottingham. Porque nessas aulas invertidas, os alunos estão introduzidos aos novos modelos de aprendizagem, eles são treinados como aprender e como aprender nessa situação em que a sala de aula é invertida. E isso implica num certificado francês que foi desenvolvido há uns 10 anos, que se chama C2I, que é um certificado de informática e internet. São vários níveis de treinamento e esse C2I é para o ensino superior. Quando você entra na faculdade, você tem cerca de 18 anos, não é? E aí você se torna um cidadão do país e para se tornar um cidadão do país é preciso estar ciente de todos os aspectos relacionados à digitalização da sociedade. E é preciso ser capaz de ter certas habilidades e competências, e essas habilidades e competências são testadas pela avaliação francesa de cidadania. E todos os alunos têm que passar por esse treinamento. E também é preciso ser treinado para se tornar um bom profissional no futuro, não é? E existe toda uma comunidade digital na sua área de trabalho e que envolve um segundo nível no certificado, que permite você aprender a gerar todas as habilidades e competências que são necessárias para a digitalização da sua profissão. Agora eu vou focar um pouco na analítica de aprendizado, porque a analítica está muito na moda agora, não é algo que surgiu a partir da inteligência artificial e Big Data e Data Mining, a mineração de dados. Então, ano passado, pudemos perceber que o que se espera do ensino superior é que se personalize o aprendizado, como eu falei antes. Isso como maneira de
personalizar através da analítica de aprendizado, além do aprendizado adaptativo, que é o Adaptive Learning é um dos aplicativos mais comuns para verificar a analítica de aprendizado. Como é isso? Eu vou explicar um pouco sobre esse assunto. Como eu já falei, os professores são incentivados a continuar aprendendo sobre as inovações no ensino através da integração de tecnologias envolvendo softwares, ferramentas e plataformas que tem a ver com os professores e com os alunos, e todas essas plataformas são muito úteis, porque existe um ambiente de aprendizagem virtual em que as ferramentas de pesquisa, blogs, redes sociais estão presentes. Mas é preciso lembrar que todas essas tecnologias enfraquecem a resposta dos professores. Quando eu estou cara a cara com alguém, eu consigo ver a pessoa, ver o que você está pensando em relação àquela aula. Agora, quando tem vários programas e um ambiente virtual ali no meio, não é possível ver o andamento da situação. É como essas duas fotos. Essa aqui é do século XVI e a da direita foi tirada na sala de aula há 2 anos, na Universidade Estadual. E podemos ver algo bem semelhante aqui. Podem ver o professor aqui na frente, os alunos olhando para ele, ou seja, hoje em dia temos muito mais alunos do que antigamente, e todos os alunos, ou quase todos, já têm um smartphone ou um dispositivo digital e por aí vai. Mas vocês sabem que, como professores, muitas pessoas que se preocupam com pistas pedagógicas em relação ao ambiente, que tem a ver com o comprometimento do aluno quando comparado a um ambiente digital de aprendizagem. Então, você tem ali um professor ou outro. Poderíamos ver aqui. Então, podemos ver aqui 2 alunos dormindo. E se eu fosse uma professora olhando para a turma, eu imagino, não é? Eu já sei porque o aluno está dormindo. Na França, na sexta de manhã, assim, na quinta-noite, os alunos costumam sair para um bar, beber nas festas e tudo mais. Então, na sexta de manhã, essa situação é possível. Então, não tem importância na sexta, tá? Mas isso também poderia acontecer porque os alunos trabalham muito e ficam cansados. Ou então, porque a aula está muito difícil para eles. E aí, ele ou ela não tem mais energia suficiente para tentar entender aquilo. Mas se eu estiver vendo os alunos, eu posso ver essa situação. Mas e no ambiente digital? É preciso lembrar que temos um uso muito prolífico da tecnologia. Então, é necessário coletar dados. Então, temos hoje em dia uma coleta sem precedentes de dados. Quando eu falo de dados, eu estou falando de qualquer traço digital que possa ser coletado. Por exemplo, as coisas que você escreve no seu blog, resultados que saem de provas e tudo mais. Também tem o like e o dislike, avaliações com estrelinha e tudo mais que você pode fazer quando você usa um computador ou um dispositivo digital. Mas também tem muita informação que é coletada e armazenada no sistema de informação dos estudantes. E existe bastante informação assim, e isso tudo pode ser usado. Por que não usar todos esses dados e informações a nosso favor, não é? Então, esse é o propósito da analítica de aprendizado. Isso foi definido há apenas 5 anos, na primeira conferência sobre dados. Então, isso consiste na medição, coleta, análise e relatórios de dados sobre aprendizado, seu contexto, com o propósito de entender e otimizar um aprendizado em um ambiente em que ele ocorre. O que é importante nessa definição é que precisamos coletar dados. Mas não é só isso. Quando vemos os dados, precisamos analisar o que pode ser extraído em termos de informação e conhecimento a partir dessa coleta de dados. Então, o que é interessante para nós é: será que é possível entender melhor a maneira que aprendemos? Ou será que podemos melhorar a maneira que ensinamos? E para isso, claro, precisamos de inteligência artificial, mineração de dados e Big Data, claro, além da tecnologia educacional. Eu quero explicar a vocês qual é o problema com a analítica de aprendizado. Vocês conhecem o jogo onde está o Wall-E?
quando vocês eram pequenos, devem ter visto isso, não é? É um jogo que consiste em encontrar o Wall-E. Aqui. O Wall-E está aí na imagem. E tem muita gente aqui na imagem. E você tem uma boa descrição de Wall-E, não é? Se você é uma criança, você consegue encontrar o Wall-E. E vejam, ele está ali em cima, ali no canto esquerdo da imagem. Mas, quando eu estou fazendo analítica de aprendizado, acontece algo equivalente. Eu preciso encontrar certos tipos de alunos, que vamos chamar de alunos em risco. São os alunos que queremos encontrar, então não tem um risco especial. Então é preciso saber quais características os alunos têm. E não existe uma medição do que queremos encontrar, uma característica da pessoa que estamos procurando para aprender. E eu não tenho uma foto de todos eles, não. A única foto que eu tenho é de Wall-E, além dos dados, da informação que é coletada em relação ao comportamento digital. E o problema é possível encontrar o Wall-E? Porque temos a descrição de como ele é. Apesar de não termos uma foto, temos informações que foram dadas em relação a cada um dos alunos. E não é muito fácil. Por quê? Porque antes do segundo desafio, temos que ver que o Wall-E não é tão único assim. Tem muitos alunos que se parecem com o Wall-E, mas não são ele. E também não estão em risco. Então, são apenas pequenas quantidades de informação que permitem que você encontre, depois de um trabalho muito cuidadoso, os alunos que estão em risco. E por que encontrar esses alunos? Para que eles tenham sucesso. Se eu sei que você está em risco, o que é que eu posso fazer para levá-lo ao sucesso? Esse é o propósito da analítica de aprendizado. Se queremos fazer analítica de aprendizado, podemos fazer 4 tipos diferentes. O tipo tradicional, a descrição que foi dada há 2 anos, mas também podemos ter a mesma descrição para a analítica de aprendizado. O primeiro tipo é a analítica descritiva. A questão é saber todos os dados que foram coletados, as informações que estão disponíveis no sistema de informação dos alunos em relação ao que aconteceu. Se você está aprendendo, qual é a sua situação nesse momento? Se eu comparar você com seus colegas, você acha que está no nível equivalente em termos de atividades, resultados e tudo mais ou não? Então, é preciso saber qual é a situação atual do aluno comparando com resultados passados. Isso é interessante porque essas informações são apenas o princípio, porque o que é mais interessante aí é determinar por que aquela situação aconteceu. E a questão da analítica é por que isso aconteceu, quais são os fatores que desencadeiam a situação e como ela pode ser explicada, porque eu posso determinar o que explica porque o aluno não está indo tão bem, de maneira que eu vá tomar uma atitude no futuro para que outros alunos não passem pelo mesmo tipo de situação. Mas é interessante saber o que acontece, mas mais interessante ainda é saber o que vai acontecer. Então, aí surge a terceira categoria que se chama analítica de previsão, ou preditiva, que determina o que vai acontecer. Ou seja, se vai surgir o mesmo tipo de comportamento, o aluno ainda vai ter sucesso? Ou será que ele não vai ter sucesso e não vai tirar uma nota boa? Então, isso que acontece aí na terceira categoria das análises que são feitas. A última categoria é como podemos fazer com que isso aconteça. Se eu sei qual é o seu objetivo de aprendizado, o que você quer ser no futuro, o que você quer se tornar de médio a longo prazo, então aí eu posso tomar ali as atitudes necessárias para garantir que você vai conseguir chegar ao seu objetivo, sabe? E é uma análise de perspectiva mesmo. Para fazer essa perspectiva, você pode usar o que aprendeu aqui atrás, o fator que desencadeou aquilo. Mas não apenas isso, como colocar isso na prática. Então, existem 4 tipos de análises que podem ser feitas dependendo da necessidade. Tem vários exemplos. Podemos ter como resultado da analítica de aprendizado os previsores e indicadores.
por exemplo, saber o desempenho acadêmico de cada um dos alunos ou de um grupo específico de alunos e tudo mais. Talvez você queira descobrir a taxa de retenção, melhorar e também envolver mais os alunos e como estimular esse envolvimento. Talvez você queira saber quais alunos estão em risco para saber o que vai ser feito nesses casos. E você precisa também do sistema de alerta precoce. Você pode usar ferramentas de visualização, como quadros de aviso, ou, mais interessante ainda, uma ferramenta de intervenção que o sistema recomenda, que sugere que você tome ações específicas para poder ter aquela melhoria que você deseja. Existem aqui alguns exemplos de resultado de análise de aprendizado. Aqui eu tenho um quadro do resultado dos instrutores no Reino Unido. Eu tenho aqui informações sobre as aulas, que certos grupos de alunos ou todos os alunos envolvidos e tudo mais. Claro que esse quadro é sempre personalizado para cada professor, porque não queremos que todos tenham as mesmas informações. E aí, dependendo do tópico, do modelo pedagógico que é seguido, precisamos de certas informações. Também tem informações que têm relação com uma avaliação mais objetiva do aluno. Aqui eu tenho uma simulação do uso da broca e o gesto que o cirurgião deve fazer. Claro que eu não faço parte desse projeto, mas é muito interessante. O que é que acontece? É uma simulação em 3D do osso e vamos supor que você tem que tomar uma ação específica ali. Aí você faz isso no simulador e aí você vai ter uma resposta rápida em relação a se você fez aquilo da maneira correta ou não. Se foi a pressão correta que foi aplicada, se esse é o local correto para fazer isso e por aí vai. Então, o aluno recebe uma resposta imediata e assim ele sabe se ele fez da maneira que foi solicitado ou não. E essa resposta tem que ser objetiva e não subjetiva, porque ela só é feita através dos dados coletados durante o momento daquele exercício. E você pode recomendar uma solução ou não. Então, a analítica é uma boa ferramenta, sim, mas os alunos às vezes não estão prontos para isso. Então a pergunta é, quando você tiver um sistema So this question has to be asked, and there are several surveys about that. Just to show you the more recent I can find about always UK. In last year, they asked a lot of students all around UK in order to determine if they agree to share their personal data for learning analytics purpose. And they were very surprised because 71% of the students say yes, we want. We want because we want more personalized learning, because we want more rapid feedback, because porque eles veem que assim a resposta é mais rápida e eles gostam de se autoavaliar. Apenas 12% dos alunos disseram que não gostariam de compartilhar e queriam ver o que a analítica de aprendizado faz para os outros alunos. E aí depois sim decidir se você concorda com aquilo ou não. Então os alunos parecem já estar prontos para isso. E quando a analítica de aprendizado for utilizada, será que ela é eficiente? E existem vários experimentos sendo feitos lá em todo mundo que fala inglês. E eles dizem que o sistema não é tão simples. Mas, às vezes, resultados simples são conseguidos dependendo dos alunos. Se os alunos percebem que estão em risco, por exemplo, se os alunos estão conscientes da maneira que aprendem, maneira que trabalham, muitas vezes isso é suficiente, porque basicamente eles querem saber se estão certos ou errados e poderia ser suficiente, mas talvez poderíamos contribuir com um pouco mais. Já está provado que eles tiveram bastante sucesso na Universidade de Maryland quando eles utilizaram a analítica de aprendizado, aquele quadro que eu mostrei, mas o último experimento foi mais interessante ainda. Isso foi feito na Universidade de Nottingham, em Trent, e os alunos todos tinham aquele quadro de analítica de aprendizado no seu ambiente de aprendizagem virtual.
E no final tinha a pergunta, perguntando assim, essa ferramenta foi útil para você? Se sim, por quê? E aí 27% dos alunos responderam que sim, que mudaram seu comportamento quando viram a resposta dos dados no seu quadro de analítica de aprendizado. Mudança, tá, mas como? O primeiro eu sei que eu tenho um problema, então eu tento corrigir sozinho. E aí, se eu tiver mais atividades acadêmicas e mais interação com o meu professor e mais interação com os colegas, eu posso ler mais livros, fazer mais exercícios, me autoavaliar e por aí vai. Mas o segundo aspecto é bem interessante, porque o que acontece no ambiente de aprendizagem virtual é que tem uma certa de pontuação em relação ao comprometimento dos alunos e como eles sentem esse processo de aprendizado. E eles percebem isso como um tipo de jogo, que eles querem ganhar sempre. E eles querem ser o aluno que mais pontuou naquele ano. Então, eles usam isso como um tipo de competição para ver quem se comprometeu melhor. Então, os alunos começam a se esforçar apenas para tirar uma pontuação mais alta no VLE, o ambiente de aprendizagem virtual. Então, em geral, eles só querem os resultados para tomar uma atitude. A segunda questão tem a ver com a eficiência da analítica de aprendizado. Muitas experiências foram feitas, não vou explicar tudo, só essa daqui, porque é a mais conhecida e foi bem emblemática, porque o resultado foi bem interessante. Foi um trabalho que foi feito na Universidade de Purdue, em que os professores e alunos recebiam um sistema de alerta chamado COSIMAN. Então, houve uma coleta de dados de maneira a prever se os alunos estavam em risco, ou seja, não tinham notas muito boas, ou se era apenas um aluno meio preguiçoso, ou se não tinha problema nenhum. Então, havia 3 categorias de alunos que tinham a ver com sucesso ou reprovação no curso, e os que estão ali no risco intermediário. Então, esse é um sistema de alerta precoce que o professor lança o alerta quando ele percebe que chegou o momento do curso em que esse tipo de informação deve ser divulgada para os alunos. Então, como os alunos percebem esse tipo de informação, é uma metáfora bem intuitiva, que lembra um semáforo. Se a luz estiver verde, você não precisa se preocupar. Se você estiver em sinal vermelho, tem que ficar alerta. Então, esse sistema foi usado durante muitos anos e foi feita uma avaliação regularmente para verificar que o sistema conseguiu melhorar os resultados dos alunos e o que os alunos e professores consideram como resultado disso tudo. E é interessante que podemos ver nas barras em azul os alunos que usam o sistema demonstram que tiveram a pontuação mais alta, ou seja, resultados melhores quando utilizaram o sistema, mas também nos cursos em que o sistema não estava disponível. Porque quando você ensina a um aluno como aprender, isso vale para todos os outros cursos que ele vai fazer ao longo da vida. Isso é interessante por causa de 2 motivos. Tem a ver com a força desse tipo de informação quando você recebe. Porque se você vê a luz verde, tudo bem, não tem problema, não precisa fazer nada. Agora, quando você recebe um sinal vermelho, é preciso reagir, não é? Mas às vezes você não sabe o que fazer enquanto aluno para melhorar a situação. Então, agora é possível descobrir por que o sinal está vermelho ou amarelo. Então, é preciso uma transparência nesse algoritmo. Precisamos poder explicar como as decisões são tomadas para melhor entender o que acontece, de maneira a saber como reagir. Então, a segunda conclusão bem interessante veio dos professores, que disseram, sim, isso é interessante, esse sistema é bem útil, mas o que poderíamos fazer quando os alunos receberam aquelas informações? Precisamos treinar sobre como integrar as ferramentas de analítica de aprendizado e inserir isso na pedagogia. Como ensinar com esse tipo de ferramenta? O que o professor pode fazer?
Então é preciso um treinamento para isso, não é? E os resultados foram bem interessantes, não é? Tem a ver com eficiência, ferramenta de analítica de aprendizado, mas é necessário uma transparência nos resultados, ou por que você está falando que o aluno está nessa situação. E é preciso que os professores sejam treinados para usar essas novas ferramentas, como já foi feito em várias universidades nos Estados Unidos e no mundo todo, e as conclusões que chegaram foram bem semelhantes. Então, quanto à privacidade e transparência dos algoritmos, tem duas coisas em relação à analítica de aprendizado e transparência, eu acabei de mencionar, mas também temos que falar de privacidade. Porque quando você faz uma análise de aprendizagem, você vai usar dados pessoais dos alunos. E os dados que têm a ver com o ensino é, às vezes, um assunto meio sensível para os alunos, não é? Porque eles querem saber durante quanto tempo você vai manter aquelas informações armazenadas e para que você vai usar aquilo tudo, se é apenas para a instituição ou se você vai fornecer essas informações para uma empresa privada que vai se tornar dona daqueles dados. E aí, quando você dá dados em relação ao sistema e como os alunos percebem o sistema, e afinal, quem são os donos desses dados que são computados e calculados? Então, há várias questões éticas envolvidas que são bem fortes. E não é tanto uma questão da instituição que está envolvida, mas mesmo uma questão do nível nacional, chegando até mesmo no nível internacional, em relação a como determinar as regras em relação à ética nesse tema. Eu digo nível internacional, porque isso é algo que está sendo feito em todo o mundo, e agora existe uma internacionalização do ensino, não é? Então, existem certos professores no Brasil, nos Estados Unidos ou algum país da Europa ali fazendo intercâmbio, não é? E eu preciso ter certeza que os dados sejam preservados de maneira ética, armazenados da maneira correta durante o processo. Outro aspecto muito importante é essa imagem aqui. Eu tentei fazer essa mineração de dados para que sejam úteis para os alunos, claro. Mas eu só posso modelar o que foi captado com esses dados de maneira que o processo de aprendizagem seja melhorado. Eu só posso mesmo criar modelos em relação ao que já foi percebido, capturado pelos dados que foram coletados. Então, mesmo sendo uma luz no nosso caminho da análise, mas os alunos que estão fora do foco dessa luz ficam sem saber. Então, existe uma ferramenta para ajudar a entendermos melhor como se aprende, mas não existe uma ferramenta para entender de maneira definitiva como aprender, porque temos apenas informações parciais. Então, a minha conclusão, acho que já está chegando na hora, é que o ensino superior agora chegou no momento em que está passando por uma transformação digital. E existem várias questões que devem ser incluídas. Tem vários poços de inovação, vários locais isolados de inovação no mundo que têm um uso muito promissor da tecnologia digital em todo o mundo, mas um pouco isolados. São apenas pequenas instituições criando estratégias para tentar transformar o sistema, não por conta de cursos específicos, não porque eu tenho uma boa relação com os alunos, mas para melhorar o sistema educacional como um todo. E para isso é preciso ter uma estratégia institucional digital. E isso implica num alto nível de excelência de cada instituição. Tem vários tipos. Se vocês verem aqui, percebemos que tem vários tipos de comportamento por parte das instituições. Tem instituições que dizem que fazem as coisas do jeito que as outras instituições fazem. Por exemplo, quando a MOOCs foi criada há 5 anos, muitas instituições francesas desenvolveram MOOCs. Não porque precisavam disso, mas porque eles achavam que precisavam de MOOCs porque outras instituições tinham. Então, nós percebemos que não precisa ser feito dessa maneira. Você não precisa fazer nada porque outros estão fazendo. Você precisa fazer porque tem a ver com a estratégia de desenvolvimento de cada instituição. Então, é preciso saber que apenas
30% das universidades francesas têm uma estratégia digital nesse momento. Então, a maioria segue a estratégia no nível nacional. O segundo aspecto é que existem certas universidades com estratégia digital real. E um dos exemplos mais interessantes é a Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, que é uma universidade que definiu uma estratégia digital muito forte, muito inovadora. É apenas uma universidade estadual que terminou se tornando um dos centros mais inventivos, atrativos, uma universidade líder nessa área. Então, com uma estratégia digital é possível transformar a sua instituição, mas também a imagem que a sua instituição tem em todo o mundo por conta da maneira que você trabalha. E vamos lembrar que existem novos jogadores envolvidos no ensino superior. Tem dois exemplos aqui da França. O primeiro é o École 42. École 42 é uma escola de ensino superior, de ciências da tecnologia, que não existe professor. Somente alunos e computadores e materiais online, apenas aprendizado entre colegas. E os alunos trabalham de maneira colaborativa. São 300 alunos em cada aula que trabalham juntos para chegar aos objetivos de aprendizado que são fornecidos por um instrutor de maneira regular. E aí eles têm várias maneiras de trabalhar que são abertas. E tem dado certo, funciona. Então, os franceses experimentam e na Califórnia eles já imitaram, também na Suíça, e eu acho que tem um plano para isso já aqui no Brasil também. Também tem o exemplo da Open Classroom, a sala de aula aberta. Eu só vou explicar rapidamente do que se trata isso. Vamos supor que há 10 anos, duas jovens de 14 anos resolveram criar um site sobre como aprender ciências da computação quando você não sabe de nada sobre o tema. Então, as pessoas perceberam isso e pensaram, incrível, ele só tem 14 anos e fizeram isso. E aí, 6 anos depois, a plataforma nacional, agora que já é internacional, foi criada com mais de 1.000 MOOCs abertos de acesso gratuito. É um modelo de negócios muito inovador em que tudo é gratuito, a não ser que você queira tutoria. Se você precisar de tutoria, você deve pagar. E aí você pode pagar ou por aula ou por um semestre de tutoria. As universidades olharam para isso e pensavam, ninguém vai pagar por isso. Só que 2 anos depois, o presidente anterior da França resolveu assinar uma convenção com a sociedade de sala de aula aberta, determinando que todos que não têm emprego e que quiserem estudar devem ter acesso gratuito à tutoria através dessa plataforma. E a universidade disse, não tem problema. O que as pessoas querem mesmo é o diploma. Então, apenas as universidades podem dar o diploma, não é isso? Será? Porque ano passado descobrimos que não precisa de um diploma, mas sim de um certificado. Quando você faz um projeto de portfólio com competências específicas em que você pode determinar o que quer aprender. E hoje em dia, o ensino superior francês observa essa instituição e pensa em como colaborar com ela. Então, lembrem disso. Precisamos ter cuidado em relação a isso. E, se for preciso, líderes, escolas que liderem esse processo, eu acredito que precisamos de um aprendizado digital, ser alfabetizada digitalmente, não apenas os professores e alunos, como também os reitores e presidentes. Então, o projeto Erasmus de Transforme é um projeto europeu que tem o objetivo de dar aos líderes as informações que são necessárias para determinar as estratégias. Ou seja, escolas de liderança foram criadas e hoje em dia existe um modelo que pode ser seguido em qualquer lugar, tem vários materiais disponíveis e criamos uma comunidade de líderes que conversam em conjunto e compartilham as dúvidas que eles têm e melhoram seus processos. E eles receberam um MOOC, são cursos online e abertos massivos, o que realmente mudou a maneira que a educação tem sido feita. Então,
Agora já temos tecnologia, certo? Já temos muitas ferramentas digitais, temos inovações em todos os lugares, temos muita coisa. Mas o que precisamos agora é repensar a maneira que ensinamos, pensando nas possibilidades que a tecnologia tem a oferecer. Não é preciso apenas uma ferramenta, temos que repensar a maneira que ensinamos, e esse é um grande desafio para o futuro. Agradeço a todos pela atenção. Eu não sou muito amiga da tecnologia, pelo menos hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, podemos discutir isso juntos. É porque, como você já sabe, eu não falo português, então se alguém quiser me perguntar, por favor, pergunte em inglês, porque ela não pegou um receptor da tradução. Talvez. Eu quero agradecer aqui. Primeiro, muito obrigado pela apresentação. Eu acredito que a maneira mais eficiente de ensinar é possível de se alcançar, sim. Depois de 20 anos, antes só temos uma maneira de aprender, não é? Através da tecnologia, através de várias outras formas. Então, sabe, cada pessoa é diferente. Essa é a questão do ensino personalizado, não é? Como eu falei, isso não tem a ver apenas com o conteúdo, mas a maneira que você aprende. E eu posso usar aqui palavras difíceis para explicar o que certas coisas são. Então, podemos ter um ensino online, um ensino presencial, e aí podemos participar de uma aula presencial porque eu quero interagir, eu quero ter uma interação social com os colegas também. Então, talvez tenha um emprego, alguma outra atividade que você prefere estar online. E aí tem várias transformações do sistema que estão acontecendo na França nesse momento, que tem a ver com como os alunos vão escolher o que eles querem aprender, mas também como eles vão aprender. Então, essa resposta não é tão fácil, porque precisamos ter um ambiente muito forte, um sistema que forneça as informações de maneira correta, uma infraestrutura bem organizada, além de uma definição bem clara de relação das particularidades de cada curso, porque na maioria das vezes os professores em conjunto não têm as mesmas concepções de ensino. Obrigada. E com esta excelente palestra, encerramos os trabalhos deste segundo dia de conferências. Lembrando que a programação amanhã terá início a partir das 9 horas da manhã com a palestra de Gália Kittmann, secretário-geral da NCDE, Conselho Internacional da Educação à Distância, abordando o tema Inovação e Educação Transformadora para o Mundo Sustentável. Uma ótima noite para todos vocês.